Estamos em Brusque, Santa Catarina, no Vale do Itajaí. E hoje, no programa Conhecendo Igrejas, você vai conhecer uma igreja muito bonita. A matriz aqui da cidade, São Luís Gonzaga, paróquia. Vem comigo. Para esta arquitetura fantástica, que valoriza bem o espaço sagrado, Juliano Ravanello, qual a trilha sonora que você escolheu para esta igreja, que tem o título de São Luís Gonzaga? É com você aí, Juliano. Olá, Padre Anísio. É uma grande alegria participar do programa Conhecendo Igrejas, aqui na TV Evangelizar. Para a trilha sonora desse programa de hoje, eu escolhi a música Minha Alma Tem Sede de Deus, Salmo 41, 42, que faz parte do meu álbum Salve Regina, Gregório Enchantes, composto pelos monges da Abadia da Ressurreição de Ponta Grossa, no Paraná. Minha alma tem sede de Deus, que deseja o Deus vivo. Enviai vossa luz, vossa verdade. Este canto nos faz refletir que existe uma carência metafísica do ser, que é essa busca de Deus. É essa sede da criatura humana de algo que nos faz falta nesse mundo, uma espécie de nostalgia, de uma saudade, de uma coisa que não conhecemos ainda. Um bom programa para todos. Então irei aos altares do Senhor. Padre Diomar Romaniv, atual pároco desta igreja aqui, paróquia São Luís Gonzaga. Muito obrigado por nos acolher aqui nesta igreja tão bonita. É uma igreja de pedra, padre? Agradeço a oportunidade de partilhar sobre a história desta igreja, que além de ser um cartão postal dessa cidade, é para nós cristãos católicos a certeza de que Deus habita essa cidade. Ela é pedra, mas apenas revestida, toda uma estrutura de tijolo armado, como se fazia as construções antigas, e depois foi revestido com estas pedras. Parece uma igreja de pedra, é conhecida como uma igreja de pedra. Exatamente, é a matriz de pedra de Brusque. São Luís Gonzaga, algum motivo por escolher este padroeiro? Se chamava a antiga cidade, colônia de São Luís Gonzaga, então se manteve nesta igreja que era uma das principais já o nome. Desta colônia e depois se tornou Brusque. Se tornou Brusque, e aí foi constituída, essa é a terceira igreja que temos aqui neste local. Terceira igreja, como que ela foi construída? Quem pensou nesta igreja? Já havia uma estilo gótico, que era muito bonita, de grande referência, e havia, dado o crescimento da cidade, o interesse de ampliar aquela igreja. Depois apareceram dois projetos, e esse projeto do arquiteto Bonn, Gottfried Bonn, é um alemão. Que fez também a igreja de Blumenau. Então, a igreja de Blumenau é bem, elas são irmãs quase, Sim, são irmãs, E aí esse projeto foi apresentado, e ganhou lá no meio dos estudos que foram feitos. Ela tem algum formato, essa igreja? Nós vemos que tem muitos vitrais modernos. O que nós poderíamos falar da arquitetura desta igreja, padre? Essa igreja é uma igreja reconhecida também no estudo da arquitetura mundial, Muitos estudantes de arquitetura vêm aqui para justamente ver toda essa sincronia, essa harmonia de espaços, de localização. A base dela no teto é o formato de uma lua,
e a localização dela é virada para o leste para pegar o primeiro sol do dia. O primeiro sol do dia, que num tempo ido, batia justo no sacrário, no tabernáculo. Essa igreja, né, ela é muito catequética, toda a sua estrutura, as colunas, a pia batismal e também essa ideia do sol que nasce, que batia no sacrário antigo, que era justamente o formato de sol, para lembrar de que Jesus é o sol nascente que nos veio visitar. Ela passou por uma recente reforma. Isso, em 2010, Dom Murilo Ramos Krieger, junto com o padre Arierto, que era o pároco, estava organizando a celebração da dedicação desta igreja e para dar mais vida e adequar a liturgia, então foi pedido ao Cláudio Pastro que viesse aqui fazer um projeto e por isso foram colocados esses painéis com mais cores. Cláudio Pastro é um artista muito conhecido pela reforma que ele fez interna da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente. E tem diversas obras em tantos lugares, colégios, igrejas, e nós temos também, né, a graça de ter o seu trabalho aqui na nossa igreja matriz. Muito bem, muito obrigado pela acolhida, Padre Diomar, e parabéns por esta obra tão bonita. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Miriam Delagnolo. Isso, sim. Memória afetiva desta igreja, Miriam? Muitas memórias afetivas. Quando eu nasci, foi o ano que a igreja ficou pronta. Ah, olha só. Então, batizada aqui. Já sabemos a sua idade, não precisa dizer. Exatamente. Então, já sabemos a idade da igreja. Exatamente. Primeira comunhão aqui, catequese aqui. Quase todos os grandes acontecimentos da minha vida foram aqui. Inclusive dos meus filhos, né? Todos tomaram a primeira comunhão aqui, foram crismados. Então, é igreja casa da nossa família. Mas, assim, da minha infância, as memórias afetivas mais interessantes que eu tenho, o pai trazia os 7 filhos à missa, vínhamos todos, né? Enquanto éramos pequenos, vínhamos todos dentro do carro. Depois, à medida que a gente foi crescendo, né, os mais frágeis vinham no carro, junto com o opa, a oma, pai, mãe, e os outros vinham a pé. E aí, pequeninhos, a gente sentava nos bancos e eu lembro que um dia uma senhora chegou do lado e disse assim: a coisa mais bonita que eu acho nas missas, quando eu venho aqui, é ver as pernas das crianças balançando embaixo dos bancos na igreja. Então, algumas coisas assim bem... Você lembra? Bem pequenas, lembro. Bem pequenas, assim, pormenores seriam bobinhos, se a gente fosse falar, mas que marcaram. E outro que eu lembro bastante, assim, que eu sentava e eu olhava para as paredes e eu pensava, quando será que vão pintar essa igreja que ainda não pintaram? Porque muita pedra. Era cinza, né, para criança. Demoraram 30 anos, né, para ela ficar pronta. Então, nesses 30 anos você foi crescendo e foi vendo a igreja crescendo também. Sim. Até estudava aqui, que era o Colégio Santo Antônio, na época, atrás, e vínhamos a pé de manhã cedo para o colégio. Então, eu ficava apavorada olhando para a construção da torre, porque a igreja foi construída e a torre foi depois, né? Então, eu olhava aqueles homens lá em cima, naquela altura,
e ficava apavorada, né? Muitas vezes eu tropecei em pedras, assim, porque ia andando, olhando para cima, olhando os homens trabalhando e tropeçava, né? Mas são coisas que ficaram gravadas pela... Marcou a sua família e hoje também marca a família que você formou. Marca, sim, bastante. E aí você se envolveu também nesta igreja aqui com pastorais. Sim. Conte para nós um pouco sobre o seu envolvimento nesta igreja. Igreja viva, né? Sim. Não só formada de pedras. Sim. Na realidade, eu comecei a me envolver com pastorais à medida que os filhos começaram a entrar para a catequese. Quando a mais velha veio para fazer a catequese de primeira Eucaristia, daí falaram que estava faltando catequistas. E, Miriam, você não gostaria? Olha, acho que sim, acho que dá jeito. E aí comecei. Então, na catequese foram 25 anos. 25 anos? 25 anos. Aí, chegou a coordenar, inclusive. Sim, sim. Principalmente perseverança e crisma. E depois, concomitantemente com a catequese, então, coordenação de liturgia, coordenação do apostolado da oração, coordenação em alguns momentos, quando precisava, né? Mas sempre participando, aquilo, me colocando à disposição, eu, minha família, meu esposo também, em tudo que o padre, na época, o atual pároco, precisava, né? E nas procissões, tudo que houvesse, precisava de um carro, de uma caminhonete, de uma ornamentação. Era com vocês. A gente dava. Miriam, agora uma pergunta bem pessoal, já que estamos falando de memória afetiva desta igreja. Teve algum fato assim que marcou você muito nesta igreja? Ou alguma celebração que até hoje você lembra? Nossa! Sim. Tiveram várias belíssimas, mas uma delas foi os 100 anos da presença dos Deonianos em Brusque, que foi uma missa muito bonita, uma celebração que marcou, que você acha que foi um marco? Muito bem preparada na época. A missa, quando foi feita a reforma daqui do presbitério pelo o pastor Cláudio Pastro, que na época o pároco era o padre Ari, e quando foi feito a dedicação da igreja. Aí foi com Dom Murilo. Que missa linda. Que missa linda, lembro dos cantos ainda. Foi assim um momento especialíssimo. Claro, e também provavelmente a primeira comunhão dos filhos, tudo isso, né? Todas. Então, muita memória afetiva, muito amor nessas paredes, né? Que hoje elas nem precisam de pintura, né? Porque elas são cheias de memórias afetivas. Eu lembro da posição dos altares, que era completamente diferente, onde hoje é o sacrário, ali tinha o altar do Sagrado Coração de Jesus. E geralmente a gente batia a foto da primeira comunhão ali. Então tinha algumas posições diferentes dentro da igreja, algumas coisas que foram mudando à medida que foi evoluindo também. Né? O espaço sagrado. Mas o que eu posso dizer é que a igreja cada vez ela está ganhando mais vida pela arquitetura, pela estética que está ficando mais bonita. Pela presença do povo. Aparentemente, depois da pandemia, a gente tem visto nas missas de dia de semana sempre bastante pessoas presentes. Então, alguns, claro, não estão voltando. Mas outros se despertaram para a fé. Mas muitos despertaram e muitos jovens. Então, a nossa igreja continua se revigorando, né? Tanto na presença, quando temos jovens vindo para a igreja, padre, a igreja está viva. A igreja é jovem, a igreja é viva. Está viva. Que bom, Miriam. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada ao Senhor por perguntar algumas coisas para mim, porque me ajuda também a recordar aquilo que a gente ama tanto, né? Que é esse local sagrado. E provavelmente como mexeu tanto com você, com a sua vida e continua mexendo, influenciou muitas famílias e continuará influenciando, já que é o centro da fé desse povo de Brusque. Com certeza. Obrigado. Obrigada ao Senhor.
As pedras desta igreja nos remetem à oração, à contemplação. E agora chegou o momento, no nosso programa, o momento de rezar, de contemplar. Vamos lá? Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Peregrino é feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Agora chegou o momento da oração. Estamos quase terminando o nosso programa e é costume, quando conhecemos uma nova igreja, de fazer um pedido. Se você não conhecer essa igreja, então agora faça o seu pedido e vamos rezar junto então, diante do Santíssimo Sacramento. Até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de